Então, donos e donas da verdade, estamos aqui mais uma vez para mais um podcast bem interessante, bem bacana nesse canal aqui, que é de Fraiburgo, e que a gente traz pessoas interessantes com histórias interessantes que contribuíram para a nossa história, para o nosso município, para o nosso estado de Santa Catarina. E essa é a missão desse canal, fazer aquele bate-papo gostoso, troca de experiências para mostrar para vocês aí do outro lado que tem gente boa nessa cidade, com boas intenções e que faz a coisa acontecer. Antes de entrevistar essa fera aqui, ó, eu quero agradecer os patrocinadores. Anne Acessórios, ali a loja feminina aqui no centro, na Nereu Ramos, a melhor loja feminina da região, sem dúvida nenhuma, é Anne Acessórios. E a Academia Physio Fitness, do meu amigo Rodrigo Carinhato. Minha academia que eu participo, a gente se sente bem lá. É uma academia onde o professor, os professores, é uma família cuidando de você, ok? Dito isso, hoje eu vou receber um cara aqui que faz muito tempo que eu conheço, uma pessoa que eu quero muito bem e que trabalhou quando meu pai foi prefeito na cidade de Fraiburgo e que revolucionou. Ele implementou um negócio que eu achei muito legal e que nós vamos conversar aqui. Eu tô falando de Lindomar, né? Lindomar Palmeira Popular, Kiko, professor Kiko. E aí, Kiko? Dá um oi aí pra nossa galera. Cara, muito prazer aí. Acho que de longa data a gente já vinha aí, acho que atrasando um pouquinho essa fala e para mim também era e sempre foi um grande prazer poder dividir essa parceria, essa amizade com você, né? Entrelaça aí, a gente estende mais uma vez os cumprimentos aí a todos que sempre estão prestigiando esse canal e muito bem divulgado e muito importante, inclusive aí para a questão da divulgação de inúmeros trabalhos, quanto município, quanto região. E eu vou estender mais ainda a questão do estado, né? Porque durante essas caminhadas assim do dia a dia de trabalho aí, né, das escolas, das universidades, aí algo que faz parte aí do meu, seja de trabalho, 2 e 3 a gente sempre tem comentários aí do canal, mas principalmente pela importância da divulgação de muitas coisas que às vezes fica despercebido e passa despercebido. E quando a gente fala a questão de estar despercebido, de repente, é como que as coisas começaram, como que as coisas iniciaram lá atrás, de repente, tudo que se tem hoje, né? E como que tudo isso aflorou-se aí na sociedade. Mas eu parabenizo mais uma vez aí, antecipadamente, o meu amigo Marcel aqui, né, de longa data, e principalmente aí parabenizar o canal aí, a os donos da verdade, né, os donos da verdade, e você que prestigia, né, não deixe de fazer parte dessa comunidade, que é uma coisa muito bacana. Então vamos lá, estou à disposição. Professor de Educação Física, pioneiro na dança de rua, é isso? Pois é. Pioneiro nas fanfarras também? Também. Olha aí, o cara tem história e é novo, hein? Sempre foi metido, é isso que é importante. É pai de família, tem 2 filhos. 2 filhos. Segurança de boate, quem não sabia o que foi segurança. Com o que começamos a bater papo, Kiko? O que você quer começar com a sua carreira na educação física aí? Como é que começou essa vontade de ser professor e lecionar? Bom, então eu sou natural de Fraiburgo, né? Eu nasci aqui no município de Fraiburgo. Meus pais vieram para Fraiburgo ainda muito cedo. Eu sou de família de pais aí do município de Caçador. Quanto família, eu tenho um irmão. O irmão hoje mora em Capinzal. E então eu nasci aqui. Crioulo da terra. Crioulo da terra, né? Eu tenho 50 anos já. E falando em tanta questão de idade, dias atrás eu não tinha olhado ainda para o tal tempo de serviço. E dias atrás, assim, uma colega de profissão está aí num processo já de aposentadoria e eu inventei de entrar no tal meu INSS também no estado. E aí eu fui olhar que já tem aí quase 28 anos de atividade no município. Então, eu me formei em Educação Física no ano de 1997. No final de 96 para 97. E no ano de 1996, eu comecei a trabalhar no município de Fraiburgo. Eu comecei a minha questão profissional na antiga escola Ciranda do Saber, que hoje já não existe mais, da professora Sueli, do seu Geller, e lá que eu comecei. E no ano de 96, eu vim para o município. Eu lembro muito bem, assim, acredito assim, quando a administração, naquele último ano, 96, já o seu falecido Sebastião e o seu Atilo Pins.
e 97 que foi já iniciando aí uma questão nova de administração do seu Edinho Neus. E foi quando eu também terminei minha questão de universidade, eu me formei em Palmas, no Paraná. Eu lembro que você ia diretão estudar, né? Eu tinha uma semana, aquela a gente chamava de semana intensiva, né? Então, eu trabalhava aqui uma semana e eu estudava uma semana em Palmas, no Paraná. E era uma galerinha que ia, né? Muitos aí, acho que as primeiras menções da universidade, a educação física, ou você fazia em Concórdia, onde formou o falecido professor Alvina, professor Ioli aí, ou você fazia em Palmas, no Paraná. Então eu não tinha videira, caçadores, não sabe nada? Isso, hoje é onde eu tenho o prazer de trabalhar em 2 centros de universidade, tanto na UNESC Videira, tanto na Uniarp Caçador, onde eu trabalho, né, nas universidades, no curso de Educação Física não tinha. Então, eu também fiz a opção de ir para o Paraná. Então, me formei lá no ano de 97 e também foi o primeiro ano aí que eu assim, cara, sei lá, acho que as coisas aconteceram de uma forma assim também. Acho principalmente o dialeto de você ter fé nas coisas e você acreditar nas coisas. Eu fiz um primeiro concurso no ano de 1997, no município, e acabei fazendo um segundo concurso também que eu passei, que foi lá no ano de 2001. Em 2001, para mim, Marcelo, foi assim praticamente onde as coisas aconteceram. Por quê? Porque eu fiz então o segundo concurso no município. Mais amplo. E foi também aonde eu fiz o concurso do estado de Santa Catarina. Então hoje eu sou efetivo na rede municipal e também na rede estadual. E dá aula ainda? Sim, ainda estamos na caminhada. Seus primeiros alunos estão com quantos anos? Eu já cheguei a trabalhar com assim, pais, né, hoje de alunos meus, mas que foram meus alunos. Então, que legal! Então tem muitas vezes assim, porque esse Lindomar aí, o Lindomar sempre foi uma coisa até muito engraçada, né? Só Lindomar Palmeira, conhecer o Lindomar Palmeira, mas o Kiko, acho que o Kiko ele foi muito mais assim, algo assim que trouxe talvez uma grande identidade. Mas então o Lindomar ele já foi aí responsável aí pela parte educacional aí nas escolas de Quais escolas você girou? Quanto município eu trabalhei, eu iniciei lá no CAIC. No CAIC. Quem não, né? Quem nunca trabalhou no bairro São Miguel, né? Bom, bairro São Miguel. Então eu trabalhei lá no CAIC e depois do CAIC eu já vim para trabalhar no Departamento de Cultura. Sim. E eu acho que esse setor aí, Departamento de Cultura, eu acho assim que foi o grande divisor. Eu acho que ali foi, talvez aí até a gente tem umas fotos aqui. Depois nós vamos ver aqui, sem dúvida. Mas eu acho que ali no Departamento de Cultura foi, acho que a grande realização pessoal minha, e acho que algo assim que me trouxe talvez uma identidade de algumas áreas que eu trabalhei muito e que talvez me deram uma grande identificação assim do profissional que eu... Você descobriu talentos pessoais. E eu acho que ali foi um grande encontro da profissão da educação física, da área da educação física, com o que eu poderia trazer para mim de bom. Confesso assim que algo foi, acho que o que me trouxe assim talvez as grandes realizações de vida, de família, de conquistas, foi esse setor, foi esse trabalho ali. Eu acho que a educação física sempre trouxe esse lado do social, esse lado muito ativo do profissional, para projetos, para as iniciativas de projetos, mas principalmente assim pela ocupação, vamos dizer assim, da criança em atividades culturais. Então a gente tem ali, até hoje, né, muito bem feito, ainda o bom trabalho que é feito, de longa data, a parte da música, a parte de ritmos, que é a fanfarra, a parte de dança, inúmeras atividades, pelo ciclo, a questão de dança, inúmeras atividades, né, a parte cultural, a parte tradicional, né, os enfoques aí que foi os projetos antigos que nós tivemos aí, né, as antigas, a dança de rua, depois a linha que inovou, a tradicional do freestyle, depois veio as danças urbanas, né, e hoje o hip hop, né, a ascensão, hoje assim, mas tudo começou também assim, caminhos que são traçados, como a gente diz, pisa no barro, para depois chegar aonde você brilha num chão mais firme, mas começou lá. E lá na faculdade você dá aula do quê? Qual que é a tua cátedra? Em Videira eu estou há 17 anos já na universidade, na UNESC, e em Caçador, na Uniarp, eu estou há 14 anos. Nossa. Então eu trabalho como curso de Educação Física. O que eu trabalho lá? Eu trabalho a área da dança, em ambas as universidades,
Eu trabalho a parte da disciplina de primeiros socorros em ambas as universidades. Algo que também nessa colaboração aí da sociedade. Eu fiquei 11 anos no bombeiro como voluntário aqui em Friburgo. Disso também. Fiquei 11 anos, uma grande escola que foi para mim. Então, estágio e várias outras coisas que a universidade trouxe bom também. Essa parte de bombeiro, cara, eu nunca me esqueço. Um dia que fui na tua casa, você me mostrou um vídeo que ficou na minha mente, até a música dos bombeiros salvando aqueles ônibus, ou resgatando dos argentinos. E eu estava voltando, se tem uma noção, eu estava voltando de um período de férias no litoral. E eu já estava dentro do bombeiro e eu peguei o maior acidente que teve ali, né? Foi aqui nossa, terrível. Pouso Redondo ali, né? Foi uma coisa assim muito tensa, uma assim, pilha de corpos assim, eu lembro que eu vi no vídeo. E porque esse vídeo ele rodou assim, né? Rodou o país aí, né? E foi filmado assim por pessoas que chegaram no momento, naquele tempo. Todo mundo voltou de férias. Isso, não tinha muito e eu estava voltando também. Eu acho que eu fui no local ali, acho que foi, diga-se assim, acho que é uma terceira ou quarta pessoa que chegou no momento daquele acidente lá. Às vezes tem coisa assim que eu te confesso também assim que a gente volta, como hoje acho que é um resgate de muitas coisas assim, num bate-papo como esse, que eu te confesso assim, que às vezes você volta no tempo de muitas coisas que antecederam lá. Coisas boas, né? Hoje tem muita gente assim, de repente, que já não está mais entre a gente. Alunos que no tempo disso, assim, eu também perdi alunos, assim, pela questão das fatalidades da vida, né, coisa assim que eu acho que a cada hora de Deus, como se diz assim, permuta de cada um, né, mas hoje, cara, assim, uma semana passada a gente vinha falando sobre esse bate-papo aí, e com alguns da família falava, eu estava fazendo um trabalho assim, começaram a mexer assim com um monte de coisa, inclusive pegar algumas coisas aí, acho que lá na frente, a hora que isso aí for, vamos dizer assim, ao ar e deixar tudo isso aí, acho que muita gente vai lembrar. É importante deixar no YouTube essas recordações, essas lembranças, que nem eu vi o presidente dos bombeiros falou aqui que isso se apaga, né? Se apaga, se hoje em dia, né, a gente já não vê mais essas fotos impressas aí, né? Nossa, você tem se não tivesse... você tem, isso assim, ó, eu não tenho muitas coisas, sabe, eu não tenho muitas coisas assim, teve muitos alunos assim que guardaram. E cara, eu fico muito feliz assim até de falar a questão dos alunos, que muitos hoje aí são, eu tive o prazer assim de trabalhar com eles quanto crianças, e muitos hoje dividem a mesma profissão, sabe? E tem vários alunos aí que estão no Brasil inteiro aí. Esses dias tinha uma hoje colega da profissão, a Michele Rodrigues, né? Irmã do falecido professor Alvino. A Michele hoje, cara, a gente vê muito o trabalho dela aí na televisão, né? Sério? Sim, a Michele fez participações em inúmeras novelas aí. Não sabia. Inúmeros comerciais. Hoje, se não me engano, ela tá em São Paulo, salvo de São Paulo. Hoje ela trabalha assim com os efeitos que acontecem dentro das micronovelas, dentro dos estúdios, dentro dos comerciais. Ela trabalha com esse tipo de coisa. E a Michele foi uma menina que dançou com a gente aqui, saiu daqui, lembro muito bem o dia que ela falou assim, eu tô indo embora porque eu quero ser atriz e eu vou ser atriz. E nós cansamos de presenciar aí vários comerciais aí a nível nacional que ela foi a personagem principal dessa área comercial. Cara, que legal. E uma menina aqui. Saiu da comunidade Alfa. Comunidade Alfa. É isso? Como é que surgiu? Vamos entrar nisso aí. Como é que surgiu a comunidade Alfa? Lá no comecinho. Bom, então assim, 1997, então quando me permita então, né, para se entender, né? Então quando começou, que eu fui para o município em 1997, nós tínhamos que eu fui convidado, então eu trabalhava então lá no CAIC, e aí deu-se o primeiro a questão do desfile cívico do ano de 1997. Então, anteriormente a isso, tinha aqui em Friburgo a antiga banda marcial, né? Sim. Então a banda marcial, era comandada aí pelo professor Cavalete, que está em Caçador, Valena, seu Altino aqui de Friburgo, né? E vários, assim, cara, vários nomes aí, tem muita gurizada hoje em dia aí, né? Pais aí, de família, avô, vó, hoje aí, que faziam parte da banda marcial. Então naquele ano lá eu comecei a fazer o trabalho ali naquele 7 de setembro com a fanfarra. Eu resgatei então o que era da antiga banda marcial que estava lá, uniforme, instrumentos, e eu organizei aquele desfile cívico em 1997. Naquele final de ano, em 1997,
Então também nós criamos aí um final do ano que era praticamente algo que fosse para trazer para Freiburg assim, um final de ano diferente. Sim. Então a administração naquele tempo criou-se assim uma virada do ano. Sim. E ali eu comecei também a fazer uma coisa assim que durante muitos anos eu fiz, que era a queima de fogos. Sim, olha aí, então, também. Fazia a queima de fogos. Neste mesma questão 97, ali nós tivemos no bairro São Miguel lá, um problema muito grande aí pela questão climática, que foi um ciclone, um tornado que deu no bairro São Miguel lá, cara. 97? 97, né? Devastou aquilo lá. Então a questão do cunho social começou assim, talvez ter uma ocupação muito grande, o que essas crianças poderiam fazer a nível de município. Tinha um problema de gangues também? Permutava muito uma questão assim, né, de muito, né, umas coisas assim que generalizavam um contexto assim de bairro, não era só um bairro, sim, mas um todo. Aí no final desse ano, depois que nós fizemos esse trabalho na virada do ano aí, nós conversávamos ali sobre a ideia de, no próximo ano, a gente fazer um trabalho muito voltado a essa questão social. E aí, no ano de 98, eles me apresentaram assim, tive a oportunidade de conhecer o Festival de Dança de Joinville. Quando eu olhei para aquele Festival de Dança de Joinville, eu não olhava para aquilo assim como uma oportunidade minha de professor, de repente de olhar para aquilo, conhecer aquilo, de repente usufruir, de repente, uma oportunidade de conhecer talvez o maior festival de dança do mundo. Sim. E eu olhava para aquilo e disse assim, cara, mas será que se a gente não fazer um trabalho, a gente não pode trazer um dia nossas crianças aqui? E aquilo foi assim uma ascensão muito grande, porque você vem entusiasmado de uma coisa, por isso que às vezes a questão do incentivo ele começa com pequenas coisas. E no ano de 98 nós fizemos uma varredura nas escolas para começar a fazer um trabalho lá, voltando ainda, eu conheci um grupo chamado Dança de Rua do Brasil, de Santos. Marcelo Cirino, um personagem emblemático da dança no Brasil, e ele tinha um projeto em Santos, que era um projeto de dança de rua. Então um trabalho muito, muito cênico, muito bem feito, e que trabalhava assim com uma quantidade sempre muito grande de pessoas compondo os grupos, não era muita coisa da dança solo, da dança do trio, era grupos com 40, com 60, então você via de repente, você consegue trazer de repente 40 crianças para um grupo, você oportuniza 40 crianças. E nós passamos nas escolas assim, fizemos uma pequena inscrição a nível de escola. Vou lhe falar que foi assim uma coisa, eu não sabia como receber tanta criança na outra semana. Aqui, onde hoje é o Big Bom, ali era um espaço. Era as festas juninas? Isso, ali era um espaço que foi locado ali para o Departamento de Cultura. Então ali no fundão, onde era a antiga oficina da agrícola ali, tinha as salas. E ali eu lembro muito bem que tinha a parte social, que ofertava um trabalho de artesanato, as crianças lixavam madeira, pintavam, faziam um monte de coisa ali, e nós colocamos o trabalho da dança, e naquela semana a gente esperava assim, algumas crianças, eu vou colocar assim, ó, por essas luzes aqui, assim, nós tivemos naquela segunda-feira, na primeira pegada, 250 crianças. Nossa, daí você diz, meu Deus, e agora? O que eu vou fazer com tudo isso? O que eu vou fazer com tudo isso? E eu era sozinho? Sim. Eu era sozinho. E aí nós dividimos assim as crianças que elas vinham, cada criança vinha e fazia uma hora de aula na semana. Então a gente tinha manhã e tarde. Aí a aula de educação física do Kaique, ela já não me pertencia mais, porque eu tinha que ocupar minhas horas com isso aí. Você lançou, né, cara? E aí eu lembro assim muito bem que foi conversado com o pessoal da Secretaria de Educação, e eles colocaram outro professor trabalhar lá, e eu vim para o município para trabalhar com a parte da dança. Só quando eu lancei aquilo, então eu sabia que eu tinha ali um compromisso muito grande, que era fazer aquilo dar certo. E naquele ano, então, eu conheci um festival daquele tamanho, daquela gigantesca proporção, e foi quando nós criamos o primeiro festival de dança municipal. 98 já? 98, já de largada. 98. Em 98 nós fizemos um festival municipal de dança, que então tinha, as escolas participavam, as entidades participavam, mas tinha que criar assim, alguma coisa que fosse uma identidade do grupo de dança do município. Claro. Então a criança que ela se sobressaía, assim, ela era convidada para fazer parte de um grupo
E esse grupo ensaiava nos finais de semana. Ensaiava nos sábados à tarde e nos domingos à tarde. Aqui? Ali. Aqui no Kengos? Isso. E ali, né, o pessoal começava a selecionar, né? Então, para você estar naquele grupo, você tinha que ter um algo a mais. Como qualquer seletiva de hoje. Sim. Você está numa equipe que é os 11 que vão para o jogo, os 5, os 6 que vão para o vôlei, enfim. E a criançada começou a dar vida por aquilo e nós começamos a fazer uma seletiva. Só, lá no Joinville a gente via os nomes dos grupos famosos, né? E aí nós tínhamos que criar alguma coisa assim que fosse diferente, que fosse atrativo e que trouxesse assim, um nome assim que ele impactasse. Impacto. E aí nós começamos a fazer uma coreografia. E essa coreografia, ela dança de rua, eu lembro até hoje, assim, ela se chamava Império das Ruas. A coreografia? Criada por você? Criada por mim. Império das Ruas foi uma coreografia, assim, que ela rodou em inúmeros municípios da região. Tivemos a felicidade lá no ano de 1998 de nós ganharmos, assim, o que hoje eles chamam de Dança Catarina no estado. Aquele tempo era o festival... micro-regional de dança. Então, nós em 98, com essa coreografia Império das Ruas, nós ganhamos o micro-regional de dança. No primeiro ano? No primeiro ano. De tanto que a criançada se empenhou. Foi em Tangará, eu lembro que nós ganhamos esse festival micro-regional. Ali, quando nós estávamos fazendo a inscrição para aquilo, a gente tinha assim, a gente falava muito, a unidade tal vai dançar, tem ensaio tal dia, a unidade tal por idade, unidade. E aí eu buscava alguma coisa assim, até que um dia me deparei com um nome, né? Unidade Alfa 1. Uma unidade que era um alfa, que é a primeira codinome emblemática da questão bélica. Você criou. Isso, e o 1 porque era único, porque era somente, porque era talvez onde você podia chegar, que era o primeiro, e unidade Alfa 1. Ele foi assim, que a gente respira forte, dizer assim, que talvez foi o nome assim que talvez realmente trouxe para Fraiburgo, trouxe para aquele primeiro apogeu assim, uma coisa que ficou conhecida na região inteira. E aí todo mundo falava assim, cara, quem dança no Alfa, eu queria dançar no Alfa. E aquilo era uma coisa muito louca, assim, que a criançada, eles viviam intensamente aquilo. Eles tinham o seu tempo para a escola, eles tinham algumas coisas que eram colocadas por uma exigência da Secretaria de Educação, notas adequadas, mas principalmente a gente começou a mexer com uma coisa que era realmente onde essa criança estava no seu contraturno, porque pai e mãe trabalhavam e eles queriam saber onde que a criança estava. E aí eu lembro muito bem que a administração naquele tempo forneceu para nós transporte. Aí veio, né, os antigos bananão, né? Lembra? Os ônibus que vieram, americanos, não. Então os bananão, eles passavam no bairro São Miguel, passavam no bairro São Sebastião, passavam no bairro São Cristóvão e traziam. Até às 10 da manhã um grupo, depois voltava, levava aquele, já trazia outro grupo até o horário do meio-dia. E só você ainda? Só eu. E lá, passou 98, nós ganhamos mais algumas competições. Lá no ano de 1999... Unidade Alfa 1 já era assim algo surreal. Nossa, cara. Verdade. E ali nós começamos assim a criar o nome. Aí nós começamos a ser conhecidos no estado de Santa Catarina. Por que o estado de Santa Catarina? Porque do nada, às vezes a gente estava apresentando em alguns locais. Governador, tempo de época, assim, viu a gente dançar aqui no Hotel Renard. Viu a gente dançar aqui, de repente ofereceu para a gente dançar num shopping em Florianópolis. Levaram a gente com ônibus, com transporte, alimentação. Aquelas crianças estavam vivendo assim. Um sonho. Então, para eles já não era mais interessante, mesmo. De repente, assim, eles ocupar a tarde deles avulsa no dia a dia. Nossa, eles queriam mais. Eles queriam mais. Conquistar mais. Então, o que a gente ganhou com aquilo? Nós ganhamos, eu acho, assim... De coração mesmo falando. Mas foi no Festival de Joinville? Nós passamos a construção do Festival de Joinville, nós passamos 5 vezes para o Festival de Dança de Joinville. Sonho concretizado. Sonho concretizado. Nós passamos com esse grupo, nós passamos assim 3 vezes com esse grupo, e depois aí já, como diz assim, na parte final, aonde já o Alfa já não tinha mais
ele já não existia mais como nome, depois veio o Condança. O Condança, ele foi também um período assim, muito bacana, e eu acho que hoje, inúmeros dos profissionais assim, que eu tive oportunidade de trabalhar como professor, que hoje até hoje atuam, eles também fizeram parte do Condança, e o Condança foi o que fez as últimas 2 participações nossas perante a questão do Festival de Joinville. Mas tem muita coisa assim que, por exemplo, assim, que aconteciam, né? A gente tinha o projeto da dança, aí a gente dava uma boa ênfase na questão da fanfarra, a gente dava um bom trabalho assim, e lá no ano, para você ter uma noção, voltando aí no ano de 1997, até dias atrás aí, até o pessoal estava na rádio agora, bem no dia da festa junina municipal aqui, o pessoal colocou uma enquete lá, que ano foi criado a festa junina municipal. E várias pessoas assim estavam colocando, e eu lembro muito bem que na noite que foi a festa junina municipal agora no Parque da Maçã, desse ano de 2025, eu estava com o meu pequeno, com o Heitor, eu não estava aqui, né? Que hoje até o meu pequeno não mora aqui em Freiburg mais. Né? Joga num grande time. Né? O Heitor, então depois a gente fala um pouquinho do Heitor aí, que é importante. Claro, né? Claro. Então, e daí nesse ano o Heitor estava já num dessas peneiras, né? Como ele vai falar depois, nós acaba falando agora. Então o Heitor, o ano passado, ele fez um primeiro teste lá no Flamengo, em Curitiba, no Trieste. Time, tá bem. E esse ano, ele fez 4, vamos dizer, usar a palavra peneiras no Flamengo, e esse ano ele foi aprovado no Flamengo. Então o Heitor hoje, o meu filho, ele é goleiro da base do Flamengo Sub-8 em Curitiba. O Heitor mora em Curitiba, ele treina na base do Flamengo. Então ele hoje ele faz parte da captação do Flamengo. Então eu estava, inclusive, acompanhando o Heitor numa dessas viagens, que já era assim a transição dele para Curitiba. E te ligaram pedindo da festa. E assim, eu estava escutando, né, o pessoal, e ninguém falava em que ano começou, daí eu mandei até uma mensagem pro Jean Andrade, né, disse: ô Jean, você está trabalhando na festa hoje, não sei o quê? Daí ele disse: não, disse, ó, então avisa lá até o Júlio lá, que a festa junina começou no ano de 1997, e a primeira festa junina aconteceu lado ao lado do estádio Maceirão. Então tem até hoje onde é aquele barzinho ali do estádio Maceirão, ali foi a cozinha da primeira festa junina. E naquele paredão da cerca do estádio ali, nós colocamos umas lonas ali, com umas bracatingas, as barracas foram ali, e o pessoal do Corpo de Bombeiro, no ano de 1997, nós fizemos a primeira fogueira, e lá ela já tinha uma fogueira assim de 10 metros de altura. Assim, eu falo isso assim emociona, com poder de causa. Nós chegamos a fazer festa junina aqui em Fraiburgo, junto em parcerias com algumas entidades, Corpo de Bombeiro, Departamento de Cultura. Que daí uniu tudo, né? Uniu, né? Nós chegamos a fazer festas juninas aqui, alcançando fogueiras de 18 metros de altura. 18, coisa de louco, assim, de pegar máquina, de trabalhar com escolas para poder erguer aquilo. Hoje já não pode mais, tem que cuidar da segurança, cuidar de algumas coisas. Mas, enfim. Então, Rodrigo, assim, cara, a coisa foi acontecendo. O Condança, então, voltando ali, ele ocupou uma grande última parte. E aí, bom, pode falar. E aí o Condança, então, ele fechou, acho para mim também assim, acho que é o grande ciclo meu nessa trajetória, porque antes de fechar, me conte, foi aí que surgiu para mim uma das coisas maravilhosas que eu vi, aquele grupo de dança do Contestado. Aquilo vocês fizeram sucesso, né? Conta um pouco disso aí antes de contar o encerramento desse ciclo. O Condança, eu já tinha o trabalho com o Condança, então ele já não era assim mais um grupo de trabalhar a dança como uma única. O Condança, ele já era, a gente já tinha a companhia de dança com dança. Nossa. Então, quando se fala a questão de uma companhia de dança, a gente não tinha isso como um registro, mas a gente usava a questão companhia de dança, né? Com dança, companhia de dança. Então, a gente não tinha mais assim um trabalho com um único estilo. Nós fazíamos assim já o que era um segmento de um espetáculo de dança. Nós fazíamos o Natal. A parte do Natal, nós criamos a história de Natal, nós fazíamos a festa junina acontecer assim com um espetáculo, a festa junina, nós trouxemos o cangaço, nós trouxemos assim o Nordeste, nós trouxemos assim as etnias folclóricas. Que coisa linda, então assim o Condança, ele fazia os espetáculos, nós criávamos espetáculos de dança.
Nós criávamos espetáculos assim com uma hora de figurino, com roupa, com estrutura. Isso. E mesmo assim, ainda lá, nesses meados do ano 2000 ali, ainda que foi praticamente assim, 97, primeiro ano da administração, que foi a conjuntura do segundo, eu fui convidado para ir para a Argentina num intercâmbio cultural. Quando eu fui para a Argentina fazer esse intercâmbio, que eu fui levar um pouco dos projetos sociais, que nós levamos 2 alunos daqui para fazer parte do trabalho lá, para mostrar um pouco dessas danças urbanas, a dança de rua lá. Quando nós estávamos na Argentina, nós estávamos voltando, eu conheci um local chamado Misiones, da Argentina. Sim. Tem uma grande figueira, assim, fala muito da questão dos jesuítas lá. Então lá eu olhei assim, cara, tinha uma coisa muito grande assim, das identidades culturais das regiões. E eu voltei de lá, confesso assim, também já um nome muito conhecido e falecido já, que foi o Adilson Benelli. Né? Foi parte do Bombeiro, ele, o seu Cela, né? Trabalhavam muito aqui com a parte de projetos, enfim, a nível de município, e já começava muita questão junto com a parte do Hotel Renard, algumas identidades assim, quanto essa questão das regiões aqui, de fora cultural, assim, eu tinha que criar alguma coisa que era voltado à história do município de Fraiburgo. Mas eu não queria criar algo assim que fosse muito voltado só a falar, exemplo, assim, com a grande riqueza que é Fraiburgo, que São Maçã, não era só aquilo. Aquilo tinha que entrar como parte de algo que fosse maior, montante. E naquele tempo também tinha uma novela chamada Ana Raia e Zé Trovão, que inclusive fizeram gravação aqui em 13 Times. Sim, claro. E aí nesse personagem, nessa novela, tinha uma personagem que era a Véia Biga. A Biga, ela andava assim com umas roupas muito de trapos, assim, ela era tipo uma benzedeira, assim, era uma vidente, assim. E aí eu estava olhando para aquela figueira lá em Misiones, lá, e falava assim, daí o Benelli conversando comigo, ele falou assim, você tem que criar algo que seja muito, que mexa com o estado de Santa Catarina. Ele disse assim, você tem que criar algo voltado ao contestado, porque nós temos uma riqueza muito grande em Fraiburgo, que é o Taquarussu, aonde aconteceu um dos maiores combates da Guerra do Contestado. Quando eu voltei de lá, eu comecei a estudar o contestado quanto raiz. Entender o que foi Taquarussu, o que foi Caraguatá, Vicente Teles, falecido também. Eu fui, olha como são as coisas, olha porque esse bate-papo é bacana. Falecido Mário Vicente me levou em Irani para ter um bate-papo com Vicente Teles. Lá eu ganhei um disco vinil dele, que era um dos grandes historiadores do nome contestado no país. Vicente Teles me deu um disco vinil que tinham 12 faixas. E 12 faixas assim me traziam as 12 músicas. Então ele me deu uma riqueza muito grande. O professor Arcanjo Marangoni, que trabalhou em Fraiburgo, ele também me falava assim do historiador do contestado em Lages, Verengoski. E aí eu comecei a acompanhar o contestado, e em todo esse meio tempo, aqui em Caçador me traz, no final de ano, uma vez, 3 artistas globais. Tarcísio Meira Filho, mas não lembro o nome dos outros 2, fizeram na frente daqui, em Caçador, na frente da rodoviária, naquele apogeu ali, eles trouxeram uma grande obra do contestado, que foi uma multissérie ao vivo, com a locomotiva ainda em atividade, trouxeram a parceria com os CTGs, trouxeram, explosões, as igrejas queimando, personagens, cavalaria. A cavalaria do estado de Santa Catarina, a Polícia Militar trabalhou nesse projeto em Caçador, e lá eu ganhei um livro, que contava todo aquele atributo daquela história num livro. Eu tinha música, eu tinha os personagens, eu tinha um livro, eu tinha os historiadores, tudo aquilo, eu tinha Taquarussu. Aí eu fui lá com o professor Edson de Lorenzi, com a Nice, né, o seu Selmo falecido, e comecei a escutar o que lá tinha. O grande alavanca do contestado foi quando eu fui dentro de um local lá onde era a terra de um morador lá, que ele disse para mim assim, daqui em diante, você fixe os olhos no chão, que você vai encontrar restícios ainda contestados aqui, que eram projéteis do massacre que foi de Taquarussu. Eu achava que aquilo era uma brincadeira para mim, que era, digamos,
um professor ali da cidade indo para lá. Eu te confesso assim, quando eles começaram a mostrar aquilo, comecei a pegar na mão aquilo, de ver o que tem no Museu do Taquarussu, os pedaços daquilo, e ouvir do pessoal lá, dos moradores de lá, que é uma riqueza esse Taquarussu, uma riqueza. Eu tenho que ir lá fazer um também, um podcast. Se você for lá, você vai ficar apaixonado por aquilo, pelas histórias. E tem muita gente conhecedora lá, tem muitos sobrenomes lá, que ainda vingam a história do contestado. E quando eu ouvi aquilo lá, que eu sentei lá, que eles me mostraram que o massacre começou aqui, lá estavam os caboclos, e eles esperavam pelo fanatismo que descesse a cavalaria dos céus, tantos mortos, apenas não sei quantos militares feridos, e dali eles saíram, né, para o sentido de Caraguatá de Santa Maria, no Vale da Morte, onde talvez foi a grande ascensão dos jaguns, do caboclo. Eu comecei a estudar aquilo e ali eu criei Contestado Vida e Realidade, que foi a coreografia que viajou inúmeros municípios. Arrepia, eu te confesso assim, que emociona muito, cara, porque foi algo assim que era nosso, que era daqui, e nós não tínhamos assim nem... Eu vou usar uma frase assim que eu sempre usava com os alunos antes, quando a gente entrava para as coreografias. Esta dança não precisa de brilho nem ouro, apenas vivam a realidade do que nós temos. Não precisa brilho nem ouro, apenas viva a realidade que nós temos. Bonita frase. Nós colocamos assim, ó, a criançada com 80 figurantes. Nossa. Soldados, pedaços de Guamirim, que eram as espadas, o açoite dos jagunços, crianças vindas do Taquarussu com os sobrenomes de famílias de personagens da Guerra do Contestado. E nós colocamos ali todos os 4 pontos. O primeiro confronto em Irani, o segundo confronto aqui no Taquarussu, o terceiro em Caraguatá e Santa Maria. Então a gente cercou o que era um dos livros, quatro pontos, os grandes combates do contestado. Nós trouxemos todos os nomes dos monges que foram as figuras. Nossa, que trabalho, cara! Os nomes assim, um trabalho, e assim, sempre quando nós apresentávamos o contestado, eu te confesso assim, sempre que tinha alguém que não era de uma idade nova, sempre olhava assim, algumas pessoas assim, que cruzavam os braços e que às vezes enxugavam uma lágrima lá embaixo e colocavam assim que sabiam o que a gente estava falando, sabiam o que a gente estava retratando. E era aquilo. Ou seja, muitos historiadores, muitas pessoas que estudavam o contestado sabiam que nós não falhamos na história em nada. Você é perfeccionista, né? Tudo, muito, muito. Porque quando você fala de falar da história, tipo, falar do contestado, você não podia criar alguma coisa, você tinha que contar o que a história foi contada por poucos livros que se tem. Nós tínhamos aqui em Fraiburgo inúmeras pessoas assim, o pessoal disse assim, eu volto na minha fala, Taquarussu é uma riqueza para a região. Que nós não temos noção muitas vezes. Não tem noção. Cara, é impressionante, sabe? O professor Edson de Lourenço, assim, cara, coração, sabe? Me acompanhou em números, assim, cara, inúmeras coisas assim. Quanto tempo de ensaio você teve para botar em prática? O contestado, ele foi projetado, assim, em 2 meses de trabalho cênico. 2 meses, assim, de dizer, assim, que nós ensaiávamos 2 vezes na semana e nós encontrávamos no final de semana, as crianças. Os ensaios de final de semana a gente trazia a maior realidade possível, que era o combate entre corpo a corpo, né? Era os canhões disparando, a gente usava rojão, que era as arminhas feitas de madeira com espoletas, né? Para dar o som do impacto. Era impressionante, assim, como as crianças, assim, se envolviam naquilo, né? Era impressionante porque o contestado, ele não tinha, né? Como eu dizia, não precisava nem brilho nem ouro, né? O contestado não colocava assim algo que fosse algo muito, a não ser a realidade do fato que aconteceu. Era sempre algo muito assim, o pessoal falava assim, é muito sangrento. Não, nós contamos aqui o que os livros, que a história contou. Nós tivemos a oportunidade de muitos desses falecido Vicente Teles e inúmeros historiadores assim, que fizeram parte do contexto contestado em Estado de Santa Catarina, poder ter assistido a essa apresentação.
E vou falar para você assim, sabe, eu não tenho mais pai nem mãe, mas eu tive a oportunidade assim de todos esses anos assim, meu pai e minha mãe nunca eram muito assim de ver apresentações assim, porque eles eram sempre muito restritos assim. Mas acho que até antes de eu perder meu pai ali, meu pai assistiu o Contestado. Né? E o Contestado é algo assim muito que no final assim a gente falava muito do retrato de perder filhos, perder pessoas na guerra, né? Tinha uma parte muito emocionante no final, que quando eu fiz a última apresentação do Contestado, história do Contestado, eu fiz a última apresentação lá na Escola São José, que ali foi o período assim, que eu estava já saindo do Departamento de Cultura quanto profissional, porque já estava assim, muitos bons profissionais trabalhando, ótimos profissionais, e ali já estava começando a cruzar muito assim, que em 2005 que eu fui para a universidade, eu tinha que dedicar já um tempo assim, talvez que era uma realização pessoal minha, uma realização assim, talvez de uma futura carreira, que era o ensino superior. Foi ali também assim que foi fechando o ciclo. Foi fechando o ciclo, que quando eu saí do bombeiro, que teve a fusão, né, do ótimo trabalho que hoje é feito, né, pelo bombeiro militar aqui, ali alguns amigos assim foram e eu fui fechando também, o que talvez foi uma contribuição do Lindomar Palmeira, que foi uma contribuição do Kiko, e ao mesmo tempo assim algo que ficou assim, algo que talvez muitas pessoas que hoje eu encontro sempre falam, cara, mas ciclos precisam ser fechados, histórias precisam ser atadas num livro e dizer assim, olhar para aquele tempo e dizer assim, por que não faz? Não, porque hoje tem muitas coisas novas. E por onde você andou com esse espetáculo? Na Alesc eu sei que vocês tiveram. Na Alesc nós tivemos 2 vezes. Olha, aplaudidos de pé lá. Aplaudidos de pé dentro da Assembleia. Nós tivemos assim, municípios, olha, Irani nós tivemos Caçador, Matos Costa, Porto União, Videira. Dava lucro isso aí tudo? Não, nada, né? Acho que era só talvez assim, mais como a gente diz assim, muito voltado assim à cidade. O que a cidade tinha para levar o Contestado e levar o grupo? Eles tinham que trazer alimentação para nós. Abelardo Luz nós fizemos 3 apresentações. Na cidadezinha que tem a parte de Ternas aqui no Rio Grande do Sul, Machadinho, nós fizemos uma apresentação em Machadinho do Contestado. Entrevistas na TV, coisa nada, em rádio. E aqui, voltando à questão das danças urbanas, quando ficamos conhecidos no estado, o antigo programa do César Souza, lembro, né? Tinha sorteios, isso, aquilo. Nós fazíamos assim a parte que abria os sorteios do César Souza na terça-feira. Que era o momento assim, que dava o sorteio de casa. Era Ibope. Era Ibope. TV Barriga Verde, né? Sim, claro. TV Manchete, Barriga Verde, que tinha. Longa data, hein, gente? Longa data, olha só, hein? Então, o programa César Souza levou Unidade Alfa 1 lá, né? Foi assim, onde nós tivemos, assim, talvez, dizer assim, o privilégio de dizer assim, Fraiburgo tem um grupo de dança, mas voltando para fechar a parte da dança, o que me motivava? Me motivava a saber que as crianças estavam bem cuidadas dentro do projeto, que a criança vinha no projeto, ela tinha uma atenção de transporte, ela tinha uma atenção de lanche, e assim muitas crianças vinham por causa disso. Sabia? E abria a porta. E abria a porta para uma criança que, eu conheci, até hoje, professor, você me deu a oportunidade de conhecer, a primeira vez que eu conheci o mar, para ver se a água realmente era salgada, quando eu fui no César Souza, que lá num canto, eles pisavam na água, não era nem praia, o canto do mar, assim, que eles viam a alegria deles. No olho. Hoje, acho que muitas aí que talvez eu encontre, e às vezes cada desfile cívico que tem de 7 de setembro, né, como diz aqui, é sempre muito bonito, assim, quando você olha para a criança e algo que ela está fazendo ali como um projeto, uma fanfarra, uma dança, isso, aquilo, é quando você vê o pai e a mãe ali estampado, e você só vai entender isso quando você se torna pai e mãe. É verdade. Aí você vai entender de repente qual é a importância de um projeto, qual é a importância de uma parceria com o poder público, qual é a importância, assim, de repente, da preocupação nisso. Da preocupação, de repente, de você olhar, saber que a tua criança está de manhã na escola e à tarde ela tem uma ocupação para fazer. Cara, e hoje a dança existe ainda? Existe. No final do ano passado eu vi ali. O que rola hoje? Vocês têm algum acompanhado? O que rola na dança? Nós temos ainda uma tradição ainda? Tem, né? Hoje tem inúmeros nomes aí, né? O Departamento de Cultura hoje faz um trabalho muito bacana, né? Sim. A dança tradicionalista. Bacana mesmo. Cara, números profissionais aí, né?
a parte de dança tradicionalista, a dança contemporânea, o jazz, a própria danças urbanas hoje, né? Muitos aí atuam, né? E várias, assim, cara, tivemos aí vários. Hoje é muito bacana, assim, que hoje em Fraiburgo, por exemplo, não precisa, às vezes, contratar ninguém para fazer uma abertura de um evento. É verdade. Entende? Você não precisa contratar. Por quê? Porque você tem talentos aqui, tem profissionais que atuam aqui, que, cara, fazem a diferença. Fazem a diferença, assim, que até hoje o Departamento de Cultura, né, sempre, ao longo do tempo, vai se trocando os diretores, o diretor de cultura, a diretora de cultura, mas sempre leva, assim, que os projetos, eles continuam ativos. E é sempre muito bacana que a questão pública, né, como dizer assim, diferente de nome que esteve, ou que está, ou que vai estar lá na frente, que mantém isso ativo, porque é uma coisa bacana, sabe? Então, hoje você não vê Fraiburgo não tem a necessidade de contratar nada, porque tem aqui, tem talento, tem profissional, tem estrutura, tem tradição, tem competência de trabalho, tem divulgação, né? Cara, vamos para essas fotos aqui, vamos lá. O que é essa foto aqui? Vamos ver. Essa foto aí é a fanfarra, né? Essa foto aí é a fanfarra. Tem duas fotos aí de fanfarra, né? Essa aí é mais. Essa aqui, essa agora, aqui. Isso aí, cara. Essa foto aí, pra você ter uma noção, essa foto aí eu acho que ela é já 1998. Né? Você tem uma noção aqui, ó. Aqui do meu lado aqui tá o Ronaldo. Tá aí sempre pela Ronaldo, né? O Ronaldo, que eu brinco muito que é meu patrão, né? Né? Então o Ronaldo, aqui ele já tava, aqui, né? Não sei que data tá o Ronaldo hoje. Eu tava pensando nisso hoje, ele já deve estar beirando os 40. Então, eu brinco que é meu patrão, né? Porque eu tenho uma parceria com o Ronaldo que é assim, ó. Né? Várias vezes já comentei sobre, comento muito quando ele tá sempre aniversário, né? Sim. Muito feliz sobre aquilo. O Ronaldo, a gente tem uma parceria que é assim. Enquanto ele quiser estar nas fanfarras, eu vou estar. Né? Por isso aí ele é maluco. Ele é doente. Nossa. Então, enquanto o Ronaldo quiser estar nas fanfarras, eu vou estar. O dia que ele não quiser mais, o dia que ele não estiver lá, eu paro. Ronaldo, para quem não conhece, é um rapaz, ele tem síndrome de Down. Sim, Esteve. E ele anda pela rua aí. Ele é dono do comércio, né? Doente por exército, né? Por fanfarra, por essas coisas aí, tá sempre pra lá. Um abraço aí pra família dele. E aqui você começou tudo. Aí já tá a bandeira do contestado. Importante. Já tá a bandeira do contestado. Então, inúmeros aí desses personagens aí, hoje são pais de família, né? Sim. Aqui já eles mais adultos, né? A gente já tem eles ali mais crianças e aqui mais adultos. Quase 30 anos, cara. Olha aí, né? 30 anos. E aqui são o quê? Aí é algo assim que Aí é Joinville. Aí é a Unidade Alfa 1. Unidade Alfa 1, as primeiras formações? As primeiras formações da Unidade Alfa 1. E aí eu trouxe até exclusivamente para dizer assim, cara, eu não sei aonde está cada um e cada uma. Né? Não sei nem se, como dizer assim, se esse é o momento, talvez, aí da nossa fala, de dizer. Mas, vou esperar eu mostrar essa última aí. Essa aqui. Olha lá, ó. Então eu disse assim, né? Sempre é o ponto de. Aqui, ó, 98, ó. 98. Dentro da Assembleia em Florianópolis. Dentro da Assembleia. Dentro da Assembleia lá em Florianópolis. Aqui os retratos de Santa Catarina. Coisa assim que nós levamos a culinária de Fraiburgo, nós levamos a parte cultural de Fraiburgo, nós levamos os valores de Fraiburgo, os artistas de Fraiburgo. E levamos aí nós apresentamos o contestado. Mas assim, falando das fotos, como disse, talvez se for o momento da fala agora, mas nessa caminhada do Lindomar, se eu cheguei onde cheguei, se eu alcancei coisas que eu alcancei, eu devo muito a quem lá atrás acreditou no meu trabalho, a quem me oportunizou a poder ter feito isso, a cada pai e cada mãe que confiaram nesse trabalho, e a cada um e cada uma que está aí, que retrata dessas fotos, porque muitas coisas que eu conquistei na minha vida, na minha carreira até agora, de coração assim, eu devo muito à Unidade Alfa 1. De coração mesmo. Parabéns, né, mãe? Sabe, eu devo muito a eles. Porque eles eram assim... História linda! Eles eram fantásticos, eles eram assim... E os pais iam junto, e aqui era uma união? Eram crianças assim, cara, que eles...
eles tinham o prazer de estar lá ensaiando, sabe? A gente meio emociona assim, mas eles tinham o prazer de estar lá, e eles dividiram comigo assim as alegrias de conquistas de festivais de dança, conquistas de vitórias de festivais. Eles dividiram a tristeza assim da derrota de festivais. Eles dividiram assim a tristeza de quando eu perdi as coisas mais importantes da minha vida, pai e mãe. Eles estavam lá, muitos deles estavam lá, apertando porque quando você conhece alguém mesmo assim, que te diz assim, cara, aqui, ó, aqui você pode confiar, não é de repente só quando você brinda as coisas boas, mas é quando você pega na mão, abraça forte na parte triste de uma história, que as pessoas certas, elas estão lá. Você conhece realmente o valor da identidade de uma verdadeira amizade. Não é muitas vezes quando se brinda louras e vitórias, mas quando alguém aperta a mão, abraça forte e diz, eu tô aqui, mesmo que seja para a companhia. Então eu sei que a gente tá quase indo no final, mas cara, assim, ó, eu não sei aonde... Tem que voltar da aula, né, cara? Mas foi... Cara, eu não sei aonde eles estão. São mais de quantos? Eu não sei quantos passaram, não sei quantos passaram. Mas... se olhar para o tempo assim, eu não sei quantos passaram, até das universidades hoje. A maioria dos professores hoje que atuam na área aqui, eles foram meus alunos da universidade. Eu acho assim que nunca precisei assim de tapete vermelho, pétalas de rosa, nem muito louro assim. Eu já contribuí bastante, sabe? Eu já tenho prazer assim de dizer assim de coração mesmo que nasci aqui, moro aqui, constituí família aqui, tenho família daqui, minha esposa daqui, né? Minha Teus menina, filhos já estão daqui? Menina aqui. Vamos ter um goleiro do Flamengo daqui uns dias aí. Helena tá aí no vôlei. Helena no vôlei. Disputando estadual. O Caco o Caco é o outro guerreiro. Cara. Isso. A Ana trabalha aqui hoje, é enfermeira, trabalha aqui em Freiburgo, é efetiva aqui no município. Né? Um beijo para a família também. É tão bom quando você olha assim um que vem. Você nem lembra de mim, Kiko? Várias vezes. Várias vezes. Eu tava contigo. E tem uma vez assim. Aquilo é de quase chorar. Uma família chegou assim, professor, sabe de quem é esse bebê aqui? Eu não sei. Isso aqui é filho do fulano. Eu, nossa, aonde tá? Disse, meu filho hoje mora em tal lugar, mas sou vó já, e você foi professor dos meus filhos, assim, e eles falam até hoje de você. Então, quando você fala falar de alguém, cara, falar de alguém, de repente é você, talvez não citar nomes aqui, porque você vai faltar alguns, né? Mas assim, aonde estejam aí, gente, gratidão sempre, sempre vão estar guardados aí num lado especial aí no coração, e a gente deseja sucesso sempre. Gente, os donos da verdade bateram um papo muito legal aí com Kiko Palmeira, palmeirense doente, cara aí, professor de educação física, bombeiro, idealizador de festa junina, que mais que eu anotei aqui? Fanfarra, tudo. Cara, 100% freiburguense, gente boa e que deixou a sua contribuição para esse município. Passe o tempo que passar, o nome dele vai estar nos anais da história. Valeu, Kiko. Abraço, junto, meu irmão. Obrigado, tá? Obrigado a você. Até a próxima. Donos da verdade é um oferecimento exclusivo de Anne Acessórios e Academia Physio Fitness.